Vou começar pela Samantha dessa vez. Você acredita que Bolsonaro pode, eventualmente, Samantha, perder o apoio do PL, Samantha, aqui? Olha, Lu, tudo vai depender de como vão dar as investigações, mas eu acho difícil, até porque hoje o grande nome do Partido Liberal é o Bolsonaro. E de todas as pesquisas que têm sido feitas com o eleitorado do Bolsonaro, os bolsonaristas raiz, se é assim que a gente pode dizer, se mantêm fiéis ao Bolsonaro. É claro que uma investigação que comprove a relação do presidente com as joias vai ter um aspecto negativo e o presidente do PL vai ter que ponderar isso. Eu observei muito na postagem que ele fez, em que ele reforça que o Bolsonaro é um homem honesto, um homem sério, mas ele não fala especificamente do caso das joias, não é? Que justamente para não se expor. Então, tudo vai depender ainda muito das investigações. Penso que o eleitorado raiz do Bolsonaro continua com ele, fazendo até um paralelo do que a gente acompanha nos Estados Unidos com Trump, né? Não importa as investigações, o que acontece, quem é fiel ao Trump continua. Mas é claro que o partido vai ter que avaliar isso ao longo do tempo, porque hoje quem deu toda essa força ao PL e vem dando a possibilidade de novos cargos, né, eletivos para o Partido Liberal é o Bolsonaro. Ele ainda é o grande nome do Partido Liberal. É interessante essa fala agora da Samantha, falando sobre eleitorado raiz, Alessandra. Ainda há pouco eu fiz esse debate aqui entre o Caio Coppola e o Zé Eduardo Cardoso, e eu falava sobre esse potencial de mexer com aquele eleitorado que eu chamo de inabalável, que é o mesmo que a Samantha chamou de raiz, aquele que está fechado com Bolsonaro, independente do que aconteça, mas que tem essa pauta anticorrupção como um pilar básico também do bolsonarismo. Como é que isso afeta, Alessandra? O eleitorado, a gente pode fazer uma diferenciação, ou seja, tem o eleitorado do Bolsonaro que é ideológico, que acredita nos valores do bolsonarismo. Acho que esse daí vai ficar, mesmo que rompa com o Bolsonaro, ele continua bolsonarista, ele não vai perder ele vai encontrar outro locus de representação. E existe aquele que vai seguir com o Bolsonaro até o túmulo, literalmente, não um túmulo morte, mas a morte política do Bolsonaro. Este caso, particularmente, eu acho que todo mundo meio que notou isso, mexe com uma espécie de fetiche na sociedade brasileira. Que fetiche é esse? A ideia da corrupção, do sujeito que vai pegar, veja, envolve um relógio, um diamante, uma joia que é patrimônio público e de repente desaparece, o sujeito leva embora, ou seja, todo o imaginário da corrupção está posto nisso. Aliás, isso é mais um imaginário mais fácil de compreender do que, por exemplo, realmente a questão de um esquema de um contrato, né, numa empresa pública ou no que seja. Então, o Bolsonaro, nesse caso, ele caiu nessa vala. E essa vala, ela não é a mais simples de sair, ela é simples de entrar, eu diria, porque ela é compreensível. Mas para quem está dentro dela, ela é mais difícil de sair, porque a população entende de uma maneira mais fácil, e aí as discussões são mais profundas. E eu acho que o ponto fundamental, e que aparece também no post ou no comentário do Valdemar, é a questão de, olha, temos que esperar realmente. O sujeito é honesto, ele vai alegar, olha, ele é honesto, temos que esperar, mas a questão que está aberta é, bom, o que será que a Polícia Federal tem realmente até agora? 2, o que foi encontrado no celular daquele monte de gente? Quais são as provas e evidências? Nas movimentações financeiras, nas movimentações bancárias, tem muita coisa. Acho eu que eles estão muito receosos de afirmarem certas coisas e no dia seguinte ter uma imagem, uma foto, um dizer, uma gravação dizendo o inverso. Então é uma situação bem difícil. O bolsonarismo raiz vai até certo ponto, acho eu, esse que é ideológico, e tem uma parte que eu acho que pode continuar com ele até o final, mas de qualquer forma é um problema político, porque nós temos uma eleição daqui a um ano, eles precisam de uma pessoa puxadora de votos, e a principal puxadora de votos é o Bolsonaro, e há também aí a Michelle Bolsonaro sendo puxadora de votos. Então os dois estão sendo atingidos, e isso é o núcleo do bolsonarismo.
Tá equilibrando pratos agora, então, mais ou menos o PL, né, Clever? E o Alessandro falou aí agora de eles têm receio de falar algo hoje e amanhã aparecer uma outra evidência. Lembra aqui que o Frederico Wassef, que também foi alvo dessa operação na sexta-feira e logo soltou nota dizendo que estava sendo vítima de fake news, não cravou nada especificamente, disse inclusive agora que está valendo ainda a nota dele, mas que depois foi achado ali o nome dele no recibo da pessoa que teria, então, recomprado o relógio Rolex que foi vendido e que pertencia ao patrimônio público. É um disse e desdisse depois, Clever. Olha, eu enxergo, Luciana, meus queridos colegas, sobre duas perspectivas tudo isso que está sendo tratado aqui. Primeiro, uma perspectiva do ponto de vista político-eleitoral, porque, como eu disse muito bem aqui, o Alessandro, nós temos aqui eleições ano que vem, eleições municipais. Então, ainda que o ex-presidente Jair Bolsonaro já esteja cumprindo o prazo de inelegibilidade de 8 anos, que começou a contar do primeiro turno da eleição passada, não é? Ele ainda é um potencial cabo eleitoral para as próximas eleições em várias cidades no Brasil afora, principalmente nas capitais. Então, ele está inelegível, mas ele não é um ser apolitizado ao ponto de estar afastado do processo eleitoral no debate que está aí aberto e vai se descortinar em instantes em 2024. Agora, eu enxergo também uma questão de consequência jurídica nesse momento de coleta de prova. Vamos supor que haja uma condenação, que o ex-presidente Bolsonaro... De quem? Do presidente Jair Bolsonaro. Ah, tá. Do presidente Jair Bolsonaro. Suponha que ele seja condenado criminalmente, né? Estou aventando aqui. No caso das joias. Sim. Qual seria a consequência jurídica prática disso? Não havendo prisão, se não for caso de prisão. Se ele já está inelegível por 8 anos... A consequência jurídica, nos termos do artigo 15, inciso 3 da Constituição, seria a suspensão dos direitos políticos, pelo tempo que durar a eventual pena criminal. Se ele já é inelegível, a suspensão dos direitos políticos, do ponto de vista prático, não traz consequência nenhuma, não é? Agora, por isso que o debate, ele é um debate, obviamente, que existe uma tipificação criminal, o Ministério Público vai avaliar, as provas estão sendo colhidas. Ótimo, perfeito. Agora, no aspecto prático, eu acho, Luciana, meus queridos amigos, o que pega mais, o que importa mais é a questão política eleitoral para as eleições de 2024. Esse debate, aonde quer que se desgaste o presidente Jair Bolsonaro pela eventual incursão nesse delito e aqueles que defendem o presidente Jair Bolsonaro vão buscar que a elevação do nome dele para a caracterização dos candidatos que ele vai apoiar em 2024. Então, são essas duas perspectivas, a jurídica eminentemente, que do ponto de vista prático, eu acredito que não dê muito resultado do ponto de vista de uma situação jurídica, e a questão política, essa sim, essa importa bastante, porque a coleta de provas, a investigação e o debate político-eleitoral certamente terá reverberação no ano que vem. O fato de ser esse tipo de crime que está sendo apontado aí, formação de quadrilha, me ajuda, Samanta, formação de quadrilha, peculato, né? E tem um outro que lavagem de dinheiro. São 3 crimes apontados. O fato de serem crimes ligados a prática até de corrupção, né? A gente tem um impacto muito grande, direto e forte nesse eleitor raiz do qual a Samanta começou falando. Você não acha que tem ou não? Sim, esses crimes aí apontados são graves. Veja, portanto, que até no passado o presidente Lula foi levado à prisão por força disso, né? Então veja, portanto, que existe uma consequência extremamente grave. Redundando em prisão, se for o caso de redundar em prisão, aí o cenário muda completamente. Aí eu acho que, do ponto de vista político, há uma consequência muito mais danosa para o lado de quem apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acho que esse momento agora, Luciana, meus colegas, é um momento de captação de prova, de momento técnico, é um momento de instrumentalização da prova, um trabalho policial que deve ser levado muito em consideração,
Porque o Ministério Público, no momento certo, no momento exato, irá fazer a avaliação dessa prova e levar isso ao judiciário, se for o caso, para eventual responsabilização, levando um critério subjetivo e objetivo para apontar quem eventualmente incorreu nessas condutas. Portanto, é a hora agora da técnica. Mas certamente essa técnica de coleta de provas vai ter uma consequência política relevante no próximo ano. Muito bem, Flávio, queria te ouvir. Bem, eu acho que o Clever fez uma excelente abordagem aqui. Eu apenas gostaria de chamar a atenção, Clever, e a gente precisa confirmar isso, porque o artigo 15 fala que o indivíduo condenado por sentença transitada em julgado, aquela da qual não cabe mais recurso, fica inelegível enquanto durar o cumprimento da pena. Isso. E esta pena se sobrepõe aos 8 anos da inelegibilidade imposta pela Justiça Eleitoral. Mas há um debate no Supremo questionando essa interpretação, mas foi o caso discutido na situação do Daniel Silveira. Exato. E quer dizer, ele ficaria não apenas 8 anos inelegível se ele fosse condenado a mais 8 anos pelo Supremo por razões criminais. Isso poderia levar Jair Bolsonaro realmente vou usar figurativamente, evidentemente, a um túmulo político, né? Encerrar a carreira política. Esse é um ponto importante que a gente deve considerar. Um outro ponto... Desculpa interrompê-lo. Porque, na verdade, os 8 anos, a contagem se iniciaria a partir da extinção da punibilidade do crime. Ou seja, o tempo de inelegibilidade seria estendido. E aí, como você disse muito bem, a morte política. Não seriam apenas 8 anos, portanto. Exato. Agora, uma outra questão é que, de fato, a técnica, bem lembrado novamente pelo Clever, a técnica tem que ser observada e a Polícia Federal já adiantou que há elementos suficientes para, inclusive, indiciar Michele Bolsonaro. Nós não estamos falando apenas de uma consequência política a partir da pessoa Jair Bolsonaro, mas também do clã. E aqui, a expressão usada pela Polícia Federal é que há tantos elementos que se está comendo pela beirada agora. Porque virão as análises das mensagens que expressam... Numa das mensagens é dito... olha, esta joia sumiu com a senhora Michele Bolsonaro, então ela vai ser ouvida pela Polícia Federal em relação a isso. Então, ao meu ver, aguardamos o correr das investigações. Acho que o Ministério Público vai ter muitos elementos aí para a denúncia. E se isso ocorrer, a questão sobre o eleitorado aquele que é bolsonarista, mas que votou na bandeira da anticorrupção, vai se ver diante de um dilema. Aquele que é um bolsonarista fanático, talvez vá até o fim com o Jair Bolsonaro, né? Então, eu acho que essas serão as repercussões à sua pergunta, viu, Lu?